módulo, desse formato do discipulado que a gente está compartilhando, e é um formato que a gente vai estruturar a igreja, toda a igreja. Tá? As pessoas que nós queremos cuidar, vocês querem cuidar, são pessoas que virão, pessoas que ainda não estão sendo discipuladas. E importante a gente discipular, porque isso é bíblico e uma ordenança que Deus deu. Não é uma questão de ter vontade ou deixar de ter vontade para você discipular ou fazer discípulo. Não depende da sua vontade, porque se dependesse da sua vontade, é a sua carne que está falando, que você não morreu ainda na cruz. Porque aquilo que depende da minha carne, da minha vontade, do meu sentimento, das minhas emoções, são sinais de que ainda não morri na cruz. Porque a cruz não é emoção, a cruz não é sentimento. Morrer na cruz não são seus pensamentos. Morrer na cruz é a minha vida, meu ego, acabar com o meu ego. Quando a cruz passa por mim, significa que eu não existo mais. Quem existe agora é Cristo, que existe na minha vida. Então, não tem mais vontade própria. Se cada um, que nem que diz por aí, que cada uma cabeça uma sentença, pudesse fazer a sua própria vontade, nem eu estaria aqui. Ninguém estaria aqui. Então, quando a gente está aqui, porque uma das provas de que eu já neguei a minha carne. Amém? Eu já morri para mim mesmo. Essa é uma das provas do que eu estou aqui carregando a cruz. O que Jesus disse, quem quiser me seguir, nega-se a si mesmo e carrega a sua cruz. Segue-me. Então, é esse que a gente está vivendo hoje. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, peço para que os irmãos que perseverem, a gente vai estar compartilhando esses princípios. E você tem que participar de praticamente todas as aulas, condicionado, e também fazer os trabalhos, entregando para a irmã Noêmia, isso que vai certificar você amanhã ser um discipulador, tá? De outras pessoas, até de novos convertidos que estarão chegando. Se você não fez essa classe, não pode ser discipulador. Então, por isso que eu peço aqui, leva isso muito a sério, é por causa da obra do Senhor. E nós queremos discipular as pessoas, porque é uma ordenança do Senhor. Dando continuidade sobre algumas características de um discípulo e de quem é da multidão. Essa ideia que a gente vem falando nos últimos domingos. E algumas dessas características de quem é discípulo. Primeiro nós falamos que o discípulo é alguém que nasceu de novo. João capítulo 1, verso 12, e também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E quando o apóstolo Paulo disse que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Então, aquela pessoa que se diz ser discípulo de Jesus, ela tem que ser uma nova criatura. Tem que ser uma nova criatura. Não pode ficar em cima do muro. Um dia está lá no mundo, cantando música do mundo, outro dia está cantando louvor aqui. Outro momento está dançando lá no mundo, outro momento está dançando aqui na igreja. Não é uma coisa que Deus impõe em mim. Ou melhor, o pastor, ou meu pai, minha mãe, ou meu marido impõe em mim. É a essência da minha vida. Por mais que eu não tenha mais aquele costume, a pessoa me viu aí, acho que foi na sexta, sábado, dançando lá na festa do pastor, da pastora, né? E falei, meu Deus do céu, não tem mais esse condicionamento físico de ficar dançando. Mas mesmo tendo condição física ou não, mas não é mais o meu ambiente, não é mais a minha vida ouvir música do mundo. Não é que porque alguém está brigando comigo. Não é porque alguém está exigindo de mim. Mas é alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, ou alguém que eu tenho dentro de mim, que me diz, não é esse aqui, essa é a sua vida. Não me sinto bem ouvindo.
Não me sinto bem falando desse jeito. Não me sinto bem frequentando esse ambiente. Por quê? Não é o pastor que me pediu para não fazer. Entenda bem isso. Não é que é algum irmão que me impediu, um diácono que me impediu para não falar, para não fazer. Não me sinto bem. E como que eu vou fazer, vou falar de alguma coisa que eu não me sinto bem? O que me faz bem é estar aqui adorando a Deus. Isso me alegra e fala que, puxa vida, que alegria. Tem alguns louvores que a gente canta aqui com vontade de chorar, com vontade de me ajoelhar aqui, começa a me quebrantar diante do Senhor. Isso me faz bem. Gostoso isso, na presença do Senhor. Agora, ir lá, sei lá, vendo aquelas homens rebolando, mulheres rebolando, eu também fico olhando para aquilo. Ah, que alegria. Ah, que gostoso. Irmão, você só vai se converter. Você não se converteu ainda. Razão pelo qual eu, particularmente, tenho uma opinião minha aqui. Muitos daqueles que se dizem que são crentes em Cristo Jesus, que não são. Eu insisto, sou radical em relação a isso. Muitas pessoas que frequentam a igreja que ainda não se converteram. Não se converteram ainda. Frequenta a igreja, faz algumas funções dentro da igreja, trabalha em algumas áreas da igreja, tem cargo na igreja, mas convertidos são poucos. Por isso que alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Não pode trazer uma vida do Egito para dentro da igreja. Não pode trazer um formato do mundo para a minha vida. Até as roupas que a gente usa. Não estou dizendo aqui para usar gravata, eu não gosto de gravata, terno, essas coisas, não gosto. Mas seja decente. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E quando a gente fala sobre esse caminhar decente, ou da decência, se comportar, não é porque alguém que está impondo isso para mim, porque hoje está se falando muito na sociedade, né? Quem coloca regra é religioso, tal. Virou-se, parece que é religioso, é um endemoniado. Aqui, é ser religioso, você tem regra, tal. Não é uma questão de religião, é uma questão de conduta, uma questão de caráter. O meu caráter não se encaixa mais com esse estilo de vida, com essa cultura mundana, não me encaixa. Não me encaixa. Me chama de quadrado, pode chamar quadrado, redondo, quadrangular, pode chamar de tudo quanto é nome, mas não me encaixa mais. Então, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já. Outra característica que a gente já viu aqui hoje, não sei se você já viu, só estou recapitulando, perdão, de um discípulo de Jesus, é aquele que renunciou a tudo. Lucas capítulo 14, verso 33. Aquele que é discípulo de Jesus renunciou a tudo. Diz a palavra de Deus, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo. Não adianta renunciar ao celular e não renunciar à televisão. Não adianta renunciar ao celular e não renunciar ao futebol. Não adianta renunciar ao celular, não renunciar à música do mundo, que eu acabei de falar aqui. Não adianta renunciar, por exemplo, a palavrões e não renunciar às imagens de imoralidade, à promiscuidade. Não adianta. A renúncia é 100%. Repita comigo. Renúncia é 100%. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é tudo. Tudo se fez de novo. Tudo. Não é 99,9% que se fez de novo. Tudo se fez de novo. Eu sou uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova menina, um novo rapaz. Não tem mais esse lego, estou em cima do muro, estou mais ou menos. Não existe. Ou você está na cruz, ou você não está nela. Então, todo aquele que dentre vocês não renunciar a tudo, você acorda assim, fala que, puxa vida, vontade de ficar em casa. Já renunciei, a vontade de ficar em casa, de estar na igreja. Acorda a vontade de não orar. Já renunciei ao cansaço, já renunciei à preguiça, ter que orar. Agora tudo não tem vontade de ler a Bíblia, já renunciei. Presta atenção, tudo que envolve vontade, tudo que envolve desejo, é porque você não renunciou ainda. Porque você não morreu ainda.
Se você está esperando em sentir, você está esperando que você sentir, eu me tinha emocional para você fazer a vontade de Deus, aquilo que é orar, ler a Bíblia, você está esperando sentir alguma coisa. Então, por que você ainda não renunciou o seu ego? A sua natureza carnal ainda está em vida, está viva. Ainda não carregou a sua cruz, ainda não morreu ainda. Porque como que eu já renunciei a tudo, ainda preciso depender da vontade para fazer a obra de Deus, para obedecer a Deus, eu preciso esperar da vontade que há em mim. Estou com vontade de orar, estou com vontade de ler a Bíblia, estou com vontade de pregar. Então não renunciei. Não renunciei. Porque quem renuncia só segue carregando a cruz. Eu vou renunciar, já que renunciei tudo, carregar a cruz. O que é carregar a cruz? É viver a vida que Deus prometeu. Pregar, orar, jejuar, isso é carregar a minha cruz. Perdoar, amar a todos. Estou carregando a minha cruz, suportar um ao outro. Dizimar, ofertar, contribuir com a obra do Senhor. E estou avançando, porque estou com a minha cruz carregando nas costas. Eu não tenho que depender da vontade, de opinião dos outros, para fazer aquilo que agrada a Deus. Terceiro, característica de um discípulo de Jesus. Aquele que treina ou aprender a treinar a cultura de renúncia diariamente. A gente já falou sobre isso. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Por favor, essa água gelada não está fazendo bem para mim. Se alguém pode trazer uma água comum, que não seja gelada, por favor. Treinar a cultura da renúncia diariamente. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Tenha entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo, Jesus tinha. E ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Versículo 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era e seu, e tomou a natureza de servos, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte da cruz. Então, a gente já falou sobre isso também, que se você treinar a cultura da renúncia diariamente, tem a ver com o texto que a gente falou de Lucas, antes desse aqui. E, então, essa vida que a gente tem, uma vida muito a renunciar, nós falamos sobre isso no domingo passado, renunciar à cruz, largar tudo, é fácil? Não fácil. Mas quem disse que ia ser fácil? Pergunta para Jesus se foi fácil morrer por mim e por você na cruz. Pergunta para ele. Pergunta, Jesus, foi fácil morrer por mim? Quem falou que para você ia ser fácil morrer? Ninguém prometeu que ia ser fácil. Ninguém prometeu que a cruz ia ser fácil, tão simples assim. Ninguém. A cruz é cruz, mata. A cruz é lugar da vergonha, de vergonha. A cruz é lugar de maldito. Que ninguém quer carregar a cruz. Ninguém quer morrer na cruz. Lugar de maldição, lugar de vergonha, lugar de sofrimento e dor. Vou carregar a cruz. Então não é fácil. Mas é o caminho que Deus nos sugere, nos pede para a gente obedecer, para que o Cristo morto, que ressuscitou, pudesse aparecer em mim. Eu preciso que morrer. Porque na minha vida, dentro de mim, não posso viver com duas personagens. Cristo em mim e eu em mim. Duas personagens dentro de mim não dá para viver. Luz e trevas, carne e espírito. Dentro de mim não. Razão pela qual o próprio Jesus disse que ninguém pode servir
dois senhores. Dois senhores. Então, esse é o caminho que Jesus nos pede para a gente carregar a cruz, como ele um dia, sendo Deus, não um dia, mas sendo Deus, um dia ele pôde abrir mão. Não abrir mão da sua deidade, ou sua vida divina, mas abrir mão da sua posição. Abrir mão do seu título para ser servo, para ser obediente. Quanta gente está pegando no título? Eu sou pastor, eu sou apóstolo. Porque o título, muitas vezes, nos coloca na evidência. E a gente quer estar sempre em evidência. Queremos sempre aparecer, sermos aplaudidos aos homens, por causa do título. Jesus abriu mão do seu título. Ele se humilhou. Para mim, o texto de Filipenses capítulo 2 é poético para mim. É muito lindo. É um salmo poético que mexe com o nosso ego. Jesus se humilhou. Até quando? Se humilhou. Até a morte. Até quando? Você se humilhar aqui, daqui mais algumas horas, você indo para casa, daqui a pouco alguém te xinga, você quer revidar. E parece que a nossa humildade tem um prazo de validade. Estou na igreja, saí daqui, o prazo acabou. Estou na frente do pastor, Ari. Saí fora dele, o prazo da validade acabou. E parece que a nossa humildade tem um prazo de validade, até a próxima provocação, até a próxima tentação. Vou cair. Vou cair da cruz. Também vou dar um tapa na cara dele. Também eu tenho o direito de responder. Também eu vou julgar. Também, não aguento. Jesus foi humilde até a morte. Morte da cruz. Esse é o caminho. Lucas capítulo 14, verso 24, 27. Já falou sobre isso. Terceira característica do discípulo de Jesus: renunciar à família e interesses pessoais. Mateus capítulo 10, verso 37 a 39. Renunciar à família e também os interesses pessoais. Alguém lê para nós, por favor. Vamos ler capítulo 10, versículo 37 a 39. Alguém lê para nós, por gentileza, rapidinho. Ou cada um lê um versículo. Obrigado pela água. Versículo 38 agora. Obrigado, irmã Angela. Isso. Versículo 39. Obrigado, irmão Antônio. Irmãos, só para antes de a gente continuar, toda essa estrutura ou até esses princípios que a gente está compartilhando aqui com os irmãos, quero deixar bem claro que não são princípios que alguém implementa entre nós. Me lembro até alguns anos atrás aqui, faz muitos anos que a igreja estava, o púlpito estava lá, e eu pregava aqui na igreja, e são coisa comum, que é a palavra. Um dia, o rapaz, era entre jovem e adolescente, falou com a mãe dela, disse que, mãe, vamos sair dessa igreja porque o pastor nos use, faz lavagem celebrar de vocês. Só que essa moça, esse rapaz hoje com todo respeito, virou mãe d'água, homossexual,
e a mãe também está desviada. Não é uma coisa que a gente impõe, que a gente quer impor em você. Deixa bem claro isso. Mas é um desejo que parte do seu individualismo. É uma fome pessoal. Porque não adianta eu impor, como pastor, impor para vocês falar o seguinte, ó, a partir de hoje não faça mais aquilo, não faça mais isso, pensa dessa forma, não pensa mais daquilo, tal. Não impor, isso aí é de menos. Se você não tiver esse anseio de querer ser igual a Jesus, e querer ser igual a Jesus implica em renúncia. Não é eu que quero impor isso na vida de alguém. Não é imposição, é um desejo minha. Dentro de mim arde essa fome por Deus. Consegue entender isso? Dentro de mim arde esse desejo de falar, de conhecer mais a Deus. Agora, quem está me impedindo para fazer isso? É o pastor presidente, o pastor Nilton? Não. É o pastor Ari que está me impedindo isso? Não. É a pastora Liliana que está me impedindo isso? Não. É uma fome minha. É uma fome minha. Alguém pode me chamar, você é muito bitolado. Obrigado. Você é muito fã de Jesus. Falei, glória a Deus, ainda bem. É uma fome que tem para mim. Não são regras da igreja. Não são imposição de pastores ou de uma doutrina, de uma denominação. Não. Porque nós temos pouco tempo aqui agora, daqui a pouco a gente vai terminar, eu vou para casa. A maior parte do tempo das nossas vidas está mais para lá do que aqui, na igreja. Então, eu não estou contigo onde que você anda, na sua casa, no seu trabalho, na sua loja, não sei o quê, onde que você está. Não estou contigo. É você que tem que se comportar como Jesus disse. Porque ser discípulo de Jesus é pensar como Jesus pensa e falar como Jesus fala lá fora. Não aqui no ambiente da igreja local. É agir como Jesus age lá fora. É responder como Jesus responde lá fora. É ser educado na fila como Jesus seria. Até meio a discussões, você pensa, o que Jesus faria no meu lugar aqui? Uma discussão, numa fila. Eu não gosto de compartilhar muitas vezes algumas coisas minhas, pode aparecer que puxa saco de mim e tal. Eu não gosto disso. Sou o pastor que faz para se vangloriar, nada disso. Sábado retrasado eu fui pagar a conta da pastora. Uma casa lotérica. Lá não me conhece, ninguém me conhece. Cheguei, tinha uma fila pequena. A pastora me deu o dinheiro. Falou para mim, Jesus, paga para mim a conta telefônica aqui. Falei aqui, ó, se me lembrar, eu vou pagar. Se não me lembrar, minha cabeça não manda muita coisa boa, não. Mas, graças a Deus, eu me lembrei. Aí cheguei na fila, pequena fila, a moça chamou lá, vem que pode entrar. Entrei. Entreguei a conta, entreguei dinheiro, e a moça, quando contou o dinheiro, falou que está faltando 25 centavos. Falei, isso, não sei no que coloquei, deixei esses 25 centavos. Será que a pastora me entregou? Eu falei, moça, não tem 25 centavos agora, eu acho que caiu no chão. Ela falou para mim, ó, pode ir, outro dia você vem trazer aqui. Olha a fidelidade, o risco que essa moça correu. A 25 centavos não é nada para ela. Talvez pudesse repor. Quem sabe até repus, né? Mas eu fui com aquela responsabilidade, me cobrando. Cheguei em casa e falei que ele paguei sua conta. Mas me lembra, por amor de Deus, me lembra. Ou você ou eu temos que devolver 25 centavos na casa lotérica. Uma moça não me conhece, não nos conhece, ele fez esse favor. Enquanto não parava naquele caixa, como que é?
casa lotérica, perdão, não ficava quieto. Fui procurar a luz, a lâmpada queimou lá em casa. Fui procurar, falei que parei no estacionamento lá da Joia, lá tem que cobrar, lá eles cobram. Se você não for, lá tem que cobrar. Falei que bom, se eu para cobrar, vou pagar. Falei que, Michel, fica aqui no carro e vou ter que entrar em 3 lojas agora. Entrei, comprei leite, fui comprar a luz, as lâmpadas não tinha. Aí fui na casa lotérica, falei que, moça, eu paguei uma conta aqui, sábado retrasado, e me faltou 25 centavos. E vem trazer 25 centavos. Porque, Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor. O que você faria nessa hora? Não estou dizendo, Deus me perdoa, Deus me livre, se estou trazendo glória para mim. Não é para mim. A pergunta, o que Jesus faria se for pagar uma conta da Maria, a mãe dele, a conta que a Maria usou, ou José usou? Falei, Jesus, vai pagar uma conta da casa lotérica para mim? Aí Jesus chega lá na lotérica, fala que não, faltou 50 centavos. Aí a moça te dá esse direito. Não, eu vou ajudar. O que você faria? Essa é uma pergunta que você toda hora tem que fazer para você e responder. Eu estou na fila, o que Jesus faria? Eu estou com o dinheiro na mão aqui, o que meu Senhor faria? No lugar de Jesus, o que Ele faria? Eu estou chateado, estou magoado com alguém, no lugar de Jesus, o que Ele faria? E se Deus te responder, então faça. Não importa o que você está sentindo. Esse é o caminho do discípulo. A pergunta sempre tem que fazer o seguinte: no lugar de Jesus, o que ele faria? Qual a pergunta? Então faça isso. Faça isso. Às vezes você está na sua casa, o Espírito Santo fala para você: Patrícia, ora. Deixa a panela, desliga o fogão, deixa a panela tudo, desliga a máquina de lavar roupa, entra para orar. Se pergunta, no lugar de Jesus, o que eu faria? Eu vou continuar com a panela no fogão, vou desligar a máquina, vou fazer o quê? Porque naquele momento que Deus está te chamando no quarto lá para orar, é porque alguma coisa no mundo espiritual, ou na sua família, ou no mundo físico mesmo, que Deus está querendo realizar, esperando pela sua oração. E aí, de repente, o irmão Ângelo vai chegar aí, na casa dele, não sei, a mulher está orando de novo, a gente já orou agora de manhã. É o propósito que está obedecendo, não a nossa vontade. Preciso orar. Terceiro, aliás, já falamos sobre renúncia familiar. Perdão. Quando a gente fala de renúncia familiar, irmãos, não entenda que a renúncia familiar, não que você joga a sua esposa, o seu filho para lá e não se preocupa mais com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, com seus pais. Não é isso. É uma questão de prioridade. Eu amo minha esposa. Amo muito. Amo muito os meus filhos. Mas não amo eles tanto quanto amo a Jesus. Porque Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Deus me livre. Que eu posso perder a mulher. Eu posso perder filhos. Eu posso perder a mulher. Eu posso perder filhos. Posso perder pai. Posso perder a mãe. Posso perder o irmão. Mas se perder a Jesus, está na roça. Deus o livra, gente. Ninguém quer. Lógico, eu não estou aqui que eles vão falar que vou perder a minha família. Não, ninguém quer perder. Lógico que também não quer perder. Mas é uma questão apenas de ilustração. Se eu perder marido, se eu perder a esposa, se eu perder filho, se eu perder pai, faz parte da vida. Mas se eu perder a Jesus,
estou na roça. É uma questão de valor. O mais importante na minha vida é Jesus. Porque, às vezes, tem discussões e até conflito com a minha esposa. Quem me socorre? É Jesus. Quando eu vou orar para ele. Ou quando vou ler a sua palavra. Às vezes tem conflito com meus filhos. Eu amo eles. Mas quem me socorre nessa hora? Jesus. Às vezes tem conflito com os meus familiares, com meus pais. Pai não tem mais, tem mãe. Mas com minhas irmãs. Fala um monte de palavras, fala um monte de asneira aqui. Palavra que te machuca, os irmãos porque não conhecem você, aliás, não sabem como você convive aqui. Aí você vai orar. Jesus te fortalece com aquilo aí. Então, Jesus é essencial na minha vida. Na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Discípulo não tem preocupação com as necessidades básicas da vida. Um discípulo de Jesus não se preocupa com as necessidades básicas da vida. Repita comigo, discípulo de Jesus não se preocupa com as necessidades básicas da vida. Mateus 6, versículo 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Está preocupado com o que você vai comer no almoço? Não vos preocupei ou nem vos inquietei dizendo, o que beberemos? Com que nos vestiremos? Comida, vestimento e bebida, café. Não, estou lendo a Bíblia aqui. Eu falei o nome de alguém aqui? É, você que se apresentou. Vamos ver. Você que se manifestou. Isso significa, você veio na hora errada, no momento errado. Brincadeira, Jacira. Os irmãos, estamos brincando, mas se você quiser tomar café, tá? E pode vir tomar café sem preocupar ou sem incomodar, atrapalhar outros aí. Pode tomar um cafezinho bem rápido e voltar. Mateus 6, versículo 31 a 34. Portanto, não vos inquietei, aquela preocupação, aquela inquietação que comumente as pessoas têm. Por quê? Porque não tem comida, não tem bebida. Café tem. Nem tem vestimento. Essa preocupação pelas coisas básicas da vida é preocupação para quem? Veja qual é a resposta que ele diz. Versículo 32. O que ele diz? Que os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Se alguém me pergunta e fala, pastor, ora por mim, porque não tem comida em casa, não vou orar não. É para orar? Não. Ah, pastor, ora por mim porque não tem roupa em casa. Não vou orar não. Eu vou falar para você, ó, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Isso que eu vou falar. Porque quem tem Jesus como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor, perdão, e tem um Pai, o mesmo Pai com o Senhor, as preocupações com comida, com vestimenta, com bebida, com cafezinho e tal, são para os incrédulos. São para quê? São para quê? São para os incrédulos, não são para aqueles que são filhos. Filho de Deus não se preocupa com comida. Ah, acabou a comida. Não, isso não é comigo. Meu pai sabe. Ah, não tem que vestir. Isso aí meu pai sabe. Ah, não tem sapato. Ah, não tem café, não tem Coca-Cola. Meu pai sabe. Olha, manifestou. A Tamara manifestou aqui. Coca-Cola, né, Fernanda?
Sei, o time de vocês aí, toda a tribo aí, Tamara, Jacira, Fernanda, tudo aí, Neia, todo mundo, time de Coca-Cola. Não estou fazendo propaganda de Coca-Cola, não. Então, essas inquietações pelas coisas básicas são para incrédulos, não são para nós. Pois os gentios, versículo 32, é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai celestial sabe. O nosso Pai, o seu Pai celestial, não é ignorante, não é irresponsável. Ele sabe. Ele sabe que você precisa de tudo isso. Fala no ouvido do seu irmão. Irmão, o seu pai sabe que você precisa de comer, de beber e de vestir. Ele sabe. Ah, não tem comida em casa. Vai pedir para Iemanjá, então. Iemanjá. Pedi há muito tempo atrás e não recebia nada. Ainda bem. Mas, irmã, isso aqui é relacionamento, é intimidade com meu pai. Meu pai sabe. Por isso que ele diz que no versículo 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus aqui não está nos colocando fora da responsabilidade. A nossa responsabilidade é buscar o reino. Buscar o reino, buscar a presença dEle, buscá-lo na palavra, buscá-lo na oração, buscá-lo fazendo a vontade dEle. Porque essas coisas Ele vai acrescentar cada dia mais na sua vida. Mas nós invertemos muitas vezes esses papéis, estamos muito mais preocupados com o que comer, com o que vestir, com o dia da manhã, o que Deus faz. Cadê o reino de Deus? Para depois. Dá um fiasco. E versículo 34. Diz que irmão Antônio, tem médico marcado amanhã. Tem médico marcado amanhã, irmão Antônio. Qual é a tendência humana? Preocupação. Você tem consulta marcada amanhã. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Preocupação. Está marcado uma entrevista de emprego para amanhã. Qual é o sentimento? Preocupação. Tem uma conta que venceu no sábado para ser pago amanhã. Hã? Quem? Ivanir? Falou isso? Corintiano não deixa amor. Corintiano. Também? Isso, obrigado, irmão. Obrigado. Irmã Patrícia, se lembrar, eu pago. Se eu lembrar, eu pago. Brincadeira aí, irmãos. Amém. João capítulo 6, versículo 27 e também versículo 57. Por favor, alguém lê para nós. João capítulo 6, versículo 27. Primeiro, depois versículo 57. João 6, versículo 27.
Obrigado. Versículo 57 agora. Amém. Obrigado. Quem é discípulo de Jesus, ele trabalha por aquilo que é eterno. Trabalhar por aquilo que é eterno é trabalhar, servir ao Senhor. Com o maior prazer. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou fazer a obra do Senhor. Trabalhar pela comida que perece é trabalhar. Não está dizendo que você não pode trabalhar, não pode ser empregado. Mas sobre a noção de que o que eu estou fazendo na minha área, na minha profissão, é para me sustentar, mas não é para a eternidade. Trabalhar por aquilo que é eterno, aquilo que eu faço aqui, aquilo que você está fazendo, na qual você vai ser galardoado lá no céu. E quem é discípulo de Jesus se alimenta. Se alimenta do quê? Do pão da vida. Tá? Que é o próprio Jesus. Então, você não pode ficar sem o pão da vida, que é a palavra. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Você está acompanhando a leitura que a igreja está fazendo? Estamos em que livro? Esdras, capítulo 6. Não é uma questão de opinião, de gosto, não. Eu preciso ler a palavra. Não porque estou sendo cobrado, não. Eu preciso me alimentar da palavra. Naquele dia que não li a Bíblia por causa de uma agenda, da correria, ter que sair cedo, eu me sinto meio vazio. Pô, parece que está faltando alguma coisa em mim. Não me estou sentindo completo nessa hora. Parece que tem aquela sensação de que você está faltando sempre alguma coisa. Repito, não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é um desejo que você tem. João capítulo 14, versículo 16 a 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará convosco. Quem é discípulo de Jesus é amigo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, ele é amigo de Jesus. João 15, versículo 14 a 15, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, acho que confundi o versículo aqui. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vou corrigir esse versículo aqui, de João. Tem um versículo que fala sobre que vocês não são mais meus servos, mas vou chamar vocês de amigo. É 15, né? João 15, 15. João 14. Aquele que tem os mandamentos. Lê para mim, por favor. O que está dizendo aí? Obrigado. Isso mesmo. Quem é discípulo de Jesus Cristo se torna o quê? Amigo. Diferente do servo, você é amigo. A gente falou sobre isso aqui. Sabe o que significa ser amigo de Jesus? É você andar com Ele. E Ele andar contigo. Perdão. Todo dia. Amigo conta segredo, que a multidão não sabe. Amigo é confidente. Amigo é de confiança. Que a multidão não é de confiança. A multidão não sabe o que é dito para amigo. E às vezes a gente vê dentro da igreja, como família que a gente é, puxa vida, por que
Deus usa mais o fulano e tal? Por que Deus se revela mais com o fulano e tal? Por que Deus usa? Quando aquele rapaz ministra, quando aquele homem fala, quando aquele rapaz canta, o que acontece? Qual é a diferença? É porque aquele é amigo de Jesus. O amigo é de confiança, aquele que anda contigo sempre. O amigo conta para você segredos que não conta para qualquer pessoa. Porque você é amigo. Quem é discípulo de Jesus imita a Cristo. Mateus 10, 25. Irmãos, vamos segurar um pouquinho mais, 5 minutos aí, por causa para a gente tentar compensar os 5 minutos atrás, não sei se quanto que a gente deu. 5 minutos, segura um pouquinho, a gente vai terminar daqui a pouco. Quem é discípulo de Jesus imita a Jesus. Mateus 10, 25. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. O discípulo tem que ser igual. Como? Igual a quem? Aquilo que a gente falou aqui, que quero ser igual ao meu mestre, da maneira de falar, de pensar, de agir. E quando não for, se arrependa. Confessa. Quem é discípulo de Jesus ama a Cristo mais do que tudo. João capítulo 14, versículo 21. Alguém lê para nós, por favor. Aquele que tem a palavra de Deus, ter a palavra de Deus é estudar a palavra, ler a palavra e guardar essa palavra. Amém? Ler a palavra, não ler a Bíblia simplesmente como um jornal, mas ler a palavra, estudar a palavra e guardar. Infelizmente hoje, nós perdemos o costume de memorização de versículo. Nós somos de uma geração de memorização de versículo. Quando a gente chegava na escola dominical, o professor falava que, quem memorizou versículo tal, até mesmo na escola, na faculdade, memorizou versículo tal, toda semana tinha que memorizar um versículo. O quanto isso é bom, gostoso isso. Porque aquele versículo que você vai memorizar, quando, por exemplo, diz que eu não andei ansioso por coisa alguma. Em tudo, seja reconhecido pela oração e pela súplica, que as vossas petições. Então, eu memorizei aquele versículo, estou andando, estou vivendo o dia a dia, mas de repente sou pego por uma situação de ansiedade. O que eu vou dizer? O que eu vou fazer nessa hora? Isso, Deus nos falou de manhã que não posso andar ansioso. Eu preciso conhecer tudo, fazer conhecer tudo isso diante dele. Então, vou orar por isso. Ele está vivendo um mundo de correria hoje. Eu estava lendo, assisti no jornal ontem, dizendo que o Brasil é um país mais ansioso do mundo. Isso porque a gente conhece a Deus. Dizemos que conhecemos a Deus. Isso porque nós temos a maior festa do mundo, chamada Carnaval. Que é uma festa da alegria, dizem por aí. Mas o Brasil é um país o mais ansioso do mundo. Ansiedade. Consequência disso, nós temos aqui tanta gente deprimida, com depressão. E aí, você decorou um versículo como esse, vai te ajudar muito. Aquele versículo que você vai decorar de manhã, vai lendo. Às vezes coloca, lembra que a gente até hoje colocava um cartolinha, desse tamanho, cortava cartolinha. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha toda essa parafernália que a gente tem hoje. Escrevia Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí vou. Eu coloco, às vezes, lá no espelho, coloco lá no fogão, já que gosto de comida, coloco lá na geladeira. Aí, para onde que eu vou? Não andei ansioso. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, com aquele coisinho aí, até chegar à noite ou à tarde, esse versículo de tanto falar, começo já a memorizar. Aquilo é uma arma que eu desenvolvi na minha vida. Eu comprei aquela arma.
arma, que vai me ajudar amanhã, outro dia. Se não for outro dia, mas algum momento que eu vou passar por uma situação de risco, de ansiedade. Hoje, quando você não está ansioso, alguém quer te influenciar para ser ansioso. Porque todo mundo aqui anda ansioso. Que nem que a gente falou aqui agora. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Você tem a maior paz, está calmo, está tranquilo. Daqui a pouco aparece um irmão Ademir aí, abençoado. Parece também a Denise Brasil. Começa, pastor, faz, tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem para fazer, é rápido, tem que fazer. Quando uma pessoa se aproxima de você, com a pressa dela, com a ansiedade dela, como que você fica? Se influencia. Mas aprendi da seguinte maneira: você está ansioso? Eu não estou ansioso. É para amanhã? É contigo, não é comigo. Tem que fazer rápido? É contigo, não é comigo. A sua rapidez não me vai influenciar, não. Eu tenho meu tempo. Se não quer o meu conselho, me ajuda, então procura outro aí, outro ansioso. Eu não. Pastor, tem que ser. Com quem? Comigo? Comigo não. Calma. Ele tem que orar, tem que ouvir a Deus, tem que perguntar, tem que pensar, tem que analisar. Assim que a gente vive dia a dia, porque todo mundo quer as pressas, todo mundo quer o urgente. E uma urgência, uma pressa, uma preocupação de terceiro pode afetar a sua estabilidade de paz. Porque é assim que a gente é. A minha irmã, imagina aqui a Fabiana falando para a Denise, faz isso, faz aquilo, a minha irmã tem que fazer, tem que procurar, tem que comprar, tem que visitar, tem que sair de casa, tem que... Calma, não é agora. O que está dentro de você não vai me afetar, não vai me influenciar. Porque imagina uma pessoa, a Denise está ansiosa, é uma pessoa ansiosa, já sei disso. E a Fabiana também veio com outra ansiedade em cima dela. O que vai virar? Ansiedade ao quadrado. Amanhã infarta. Porque a ansiedade virou ao quadrado. Já está ansiosa. Aí vem a Fabiana contra a ansiedade. Aí vem a Andressa contra pressão. Vem os filhos contra... Não aguenta. Por isso que é bom guardar a palavra. Aquele que ama Jesus, guarda a palavra, obedece a palavra. E quando você decora versículo, quando você lê a Bíblia, quando você memoriza alguns versículos, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Já pensou o Pai se manifestar na sua vida? Que maravilha. O último versículo aqui. Outra característica que a gente vai falar aqui. O discípulo tem a revelação do Pai. O discípulo tem o quê? A revelação do Pai. Já contei essa história aqui, uma fantástica. Não, vou falar aqui o último aqui. Esse aqui já contei sobre isso aqui no domingo passado. No capítulo 16 de Mateus, versículo 15 a 19. E quando a multidão perguntava, queria saber quem era Jesus, os discípulos ouviam, o que a multidão dizia. E aí Jesus, ele se aproxima aos seus discípulos, quando começou a conversar com eles, e aí o discípulo começou a falar: Senhor, a multidão está pensando que você é Elias, você é João Batista. E aí Jesus, ele pergunta para Simão Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é Messias, o Filho de Deus vivo. Versículo 17. Simão, filho de João, você é feliz por essa verdade. Não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu vos digo, você é Pedro,
e sobre esta pedra construirei ou edificarei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido lá no céu. E a última aqui que eu vou contar aqui é o discípulo, aquele que lava os pés um dos outros. Vamos encerrar com isso aqui. Repita comigo, discípulo. E aquele que lava os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 13 a 17. Cada um leia um versículo, por favor. A gente vai encerrar com isso. João capítulo 13, versículo 13 a 17. Cada um leia um versículo, por favor. Quatorze. Versículo 16. Versículo 17, por favor. Todo mundo já sabe aqui, essa história já é muito contada, né? Contada, perdão, em relação ao que Jesus fez, praticamente se despedir desse mundo. E ele faz essa ceia, uma das ceias que ele toma com seus discípulos, e ele se assenta só com seus discípulos. Lembrando que discípulo Jesus, aquele que lava os pés uns aos outros. Essa lavagem dos pés, Jesus não fez com a multidão. Quem estava aqui era discípulo. A multidão não estava aqui. Jesus, ele pega a bacia, a toalha, bacia e toalha. E tira a sandália. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. A humildade de um servo. Esse aqui se completa com Filipenses capítulo 2, que a gente leu. Versículos 5 a 8. Deus lavando os meus pés. Tenta imaginar isso. Deus, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A verdade é a vida, a fonte de toda a riqueza, a fonte de toda a verdade, a fonte da vida, o santo do santo. Pega a bacia, a toalha. Que sentimento que você tem? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Vontade de chorar. Olhar para meu Senhor, lavando os meus pés barrento, cheio de chulé, com unhas encravadas, unha mais feia do que outra. E o meu Senhor, lavando os meus pés. Que sentimento que dá em nós? Pedro ficou tão constrangido com essa cena. Ele disse: Senhor, por favor, não faça isso. Não me lava meus pés. Não lava. Me deixa. Passa. Lava os outros. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu não sabe o que está fazendo. Se não lavar os seus pés, tu não é digno de mim. Necessidade de lavar os pés.
E, para resumir aqui, Jesus fala que o que eu fiz aqui para vocês, com vocês, faça isso uns aos outros. Por isso, quem já foi tomar café na casa do outro? Levanta a mão. Se pudesse agora pedir para você ir na casa desse irmão ou desse casal, limpar a casa dele, se oferecer para limpar a casa dele, o que você acha? Depois troca. Lavar os pés uns aos outros é servir um ao outro. Vocês viram, já serviram tomar café aqui? Já viram? Viram? Apenas um exemplo, calma. Já será que é a nossa figurinha aqui de ilustrações. Por exemplo, alguém vem tomar café aqui, eu vou tomar café. Eu estou me lembrando, eu tomando café, de quantas pessoas que estão ao meu lado. Irmã Maria Célia, Pedro, irmão Ângela, Patrícia, irmã Paula. São meus irmãos, que estão perto de mim. Que tal levar também 4 cafés, ou 5 cafés com eles? É maneira de servi-los. Essa é uma das maneiras de lavar os pés deles. Voltando um pouquinho atrás, lembra, domingo, acho que foi domingo retrasado, que eu oferecia café para vocês aqui, é por causa disso que quis ensinar para vocês. Você estava sentado aqui em algum grupo, lógico, não ofereci para todo mundo, mas eu levava café para vocês. Essa é uma das ideias de servi-los. Servir o próximo não é somente lavar a casa dele. Você vai pegar água lá, lembra, o irmão Antônio, mesmo que não queira, ofereça. Está servindo a ele. Servi-lo, e muitas vezes, já contei essa história aqui para os irmãos, estava no aeroporto, eu e a minha esposa. Como eu sou viciado em café e o pão de queijo, aliás, o pão de queijo e o café no aeroporto, me parece que é um preço da picanha aqui. É muito caro. É mais ou menos aquele restaurante que a gente come aí, quando a gente vai para o retiro de casais, né, Alexandre? Hã? Crau. Jesus! Melhor levar marmitas. Caro. Crau, comendo crau. Tomamos café no aeroporto, serviram, o garçom serviu, tal, um pãozinho, queijo, cafezinho. Aí deixa lá. Não. Serviu uns pés uns aos outros. Eu pego, quanto custa pegar aquele bandeja de sujeira que eu deixei? Vou levar para o garçom. E o garçom achou isso uma coisa estranha. Não é comum. Não é comum, porque a maioria faz o quê? Come e deixa lá, o garçom vai vir buscar. O discípulo de Jesus faz diferente. E quando faz diferente, chama a atenção de alguém. O Senhor trouxe para mim? Obrigado. Você fez diferente no meio a maioria. Servir, lavar os pés do próximo, às vezes é pegar o lixo do seu vizinho. Eu vou levar para o meu vizinho, vou jogar. Leva o lixo do seu vizinho. Você está no mercado, normalmente, não sei porquê, minha gordura, o tamanho que eu sou, aí vou passando, coisa vai caindo. Cai tomate, cai melancia não. Produto vai caindo, vou passar, vai caindo. Vou esperar o quê? O rapaz para vir colocar no lugar? Não. Até nessa hora sou servo. Custa alguma coisa pegar
colocar no lugar. Contei essa história para os irmãos, o pastor, famoso pastor aqui no Brasil, que recebeu o visto lá nos Estados Unidos, por causa desse exemplo. Visto de permanência, lá nos Estados Unidos. Ele estava no mercado, de repente caiu um produto, aí ele pegou e devolveu no lugar. Aí estava sendo filmado. De repente o gerente foi perguntar para ele: "Oh, você, de onde que você é?" Eu falei que sou brasileiro. Nós filmamos você pegar no produto que cai no chão e devolver no lugar. Por causa disso, vai receber o visto de permanência no Brasil. Aliás, nos Estados Unidos. Um caso que para nós seria um fútil. O que tem a ver com isso? Mas ele não fez isso com esse propósito, logicamente. Mas aquilo que você faz no secreto, o seu pai te honra em público. Fique em pé. Fique em pé. Eu quero que você ore com o seu irmão. Agora troca dupla. Homem com homem.